Imagina que você está resolvendo seu cubo mágico e sem querer ele cai no chão e desmonta todo. Quando isso acontece, você fica desesperado e vai remontando ele de qualquer forma só para poder resolvê-lo logo. Após isso, você começa a resolver o seu cubo mágico e se depara com um caso que você nunca tinha visto antes. Se isso acabou de acontecer com você ou já aconteceu alguma vez, eu quero te dizer que você chegou a um caso impossível de acontecer no cubo mágico. Mas, Suzane, se ele é impossível, como é que ele aconteceu? Bom, é sobre isso que vamos falar nesse vídeo, onde eu vou te mostrar todos os casos impossíveis de acontecer aí no seu cubo mágico 3x3. Já deixa seu like aqui embaixo e bora pro vídeo! E aí galera, tudo certo? Suzane Coelho aqui e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os casos impossíveis de acontecer no seu cubo mágico 3x3. E já vamos começar. O primeiro caso impossível de acontecer é quando tem isso aqui, ó, uma peça errada, seja ela um meio ou uma quina. E é impossível considerando uma solve normal de cubo mágico, tá? Porque nenhum algoritmo de cubo mágico consegue resolver isso daqui. Eu vou mostrar vocês como resolve, mas nenhum algoritmo consegue resolver isso aqui, quando há apenas uma peça errada, seja ela um meio, uma peça de 2 cores, ou uma quina, que é aquela peça de 3 cores. Como eu disse, essas coisas são muito fáceis de acontecer quando o seu cubo mágico cai e você monta ele de volta sem se atentar à ordem das peças, porque existe uma ordem das peças. Assim como todos os centros do cubo mágico são fixos, e isso é uma coisa que você já sabe se você já está familiarizado com a resolução do cubo mágico, existem peças que só devem estar naquele determinado lugar, como é o caso desse meio aqui. Em um cubo mágico resolvido, não tem como esse meio estar em qualquer outro lugar, porque ele está justamente entre os centros que são fixos, então o lugarzinho dele é aqui. Dessa mesma forma, essa quina aqui só pode estar aqui, ela simplesmente não pode estar em nenhum outro lugar. E esse é o problema de quando seu cubo mágico cai no chão e desmonta, você remontá-lo de qualquer forma, sem se preocupar com essa questão. Porque aí você pode se deparar com isso daqui, um caso impossível. E como eu disse, não existe algoritmo nenhum que vá fazer a troca dessa peça, tá? Você pode mexer aí, algoritmo de qualquer coisa, simplesmente não vai trocar. Quando isso daqui acontece, o que é que você faz? Você vai ter que realmente tirar essa peça daqui, virá-la, né? Flipar e colocar ela de forma correta aqui. Para isso, vocês colocam o cubo aqui, ó, em 45 graus, a face que tá a peça, essa face U aqui no caso, vocês colocam em 45 graus e aqui por baixo, ó, vocês simplesmente levantam a peça, forçam um pouquinho se tiver apertado o cubo, como é o caso do meu, e ela vai sair. No caso do meu saiu até a quina. Após isso, vocês viram essa peça daqui, colocam ela no seu lugar correto, da forma correta, e novamente temos um cubo mágico possível de ser resolvido. Com a quina é um pouco mais fácil, e eu quero também dizer que isso daqui não precisa necessariamente seu cubo ter caído, ter desmontado e você ter colocado errado, porque isso daqui, se seu cubo tiver muito folgado, ou até se não tiver mesmo, mas caso você esteja numa solve, isso aqui a gente conhece como corner twist. Que é quando essa quina aqui, ó, é virada. Então aqui temos o caso de apenas uma quina virada, que é um caso impossível. Vocês podem ver o cubo todo tá resolvido, menos essa quina. E aí, diferente do caso do meio, a gente precisa tirar a peça e colocar. Aqui é muito mais simples, porque você pode simplesmente, ó, girar essa quina. E tem uma facilidade bem grande de fazer isso, e até por isso também, que pode ser que você no meio de uma solve tenha um corner twist. Caso isso aconteça, vocês já sabem, ó, é só vir aqui e girar a sua quina para orientação correta dela. Mas eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa, porque, por exemplo, se eu girar essa quina pra cá e deixar ela assim, no caso eu girei 2 quinas, tá? Eu só mexi nessas 2 quinas. Isso aqui pode acontecer, porque esse é um caso possível. Eu vou resolver aqui, vocês viram que caiu uma PLLA, resolvi, o cubo tá resolvido. Mas se eu fizer isso mesmo agora que eu fiz, só que de uma forma que seja um caso impossível, por exemplo, não existe esse caso aqui de OLL, provavelmente quando vocês estiverem resolvendo, seja pelo método básico ou pelo método avançado, vocês iam achar isso aqui muito estranho, porque esse caso aqui não existe. E aí eu poderia resolver ele de qualquer forma, tá? E eu poderia vir aqui, que quando chegasse na etapa final, digamos assim, né? O amarelo tá todo completo, só fica faltando ele. Esse aqui é um caso impossível. Então vai depender muito da questão de como sua quina foi virada. Nesse caso aqui, pronto, resolvi. Cai no PLL. Tá resolvido. Esses foram os 2 primeiros casos. Se você já tá gostando desse vídeo aqui, não esqueça de deixar o like, porque isso ajuda demais. O YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai acabar entregando ele pra mais pessoas. O canal vai ser recomendado e eu vou ficar muito feliz. Um outro caso impossível de acontecer é esse daqui, ó.
quando temos duas peças erradas. Esse aqui é impossível de acontecer, você vê que só tem elas de errado aqui no cubo mágico. E por que, Suzane? Isso aqui também é impossível de acontecer. Porque qualquer algoritmo do cubo mágico, pessoal, ele troca de 3 peças acima, ou seja, nunca vai trocar menos do que 3 peças. Posso dar um exemplo aqui para vocês, ó, desse algoritmo aqui. Ele é um algoritmo muito simples, pode parecer que ele só troca essas duas peças aqui, mas na verdade tem mais uma, essa terceira aqui envolvida, que também não está corretamente no seu lugar. Então, todo algoritmo aí de cubo mágico, vocês podem pegar seu cubo e ficar testando aí, mas ele só vai trocar de 3 peças para cima, nunca menos do que isso. E por isso que quando acontece isso daqui, é um caso impossível. Isso aqui pode ter sido justamente na hora de você montar seu cubo de volta, quando ele caiu, algo do tipo, você colocou essas duas peças aqui no seu lugar errado. Porque como eu disse, toda peça de cubo mágico ela tem uma ordem, então essa peça ela jamais poderia estar aqui, sendo que só tem essa outra errada, tá? E o que é que a gente faz? A mesma coisa que a gente faz como se tivesse só um meio errado. Vocês vão ter que retirar essas peças, não tem outro jeito. Vocês retiram elas e colocam no seu lugar correto. Então aqui eu vou retirar. Na hora de resolver, vocês sempre tem que colocar, tá? A quina primeiro do que o meio. O meio sempre vai ser por último, tá? E aqui, já pegando o embalo, quero mostrar pra vocês também que isso daqui é um caso impossível. Não existe essa PLL. PLL é o algoritmo, né, que a gente usa pra poder resolver essa última camada aqui do cubo. Simplesmente não existe esse caso. E aqui aparenta muito ser uma PLLT, né, que é aquela que a gente resolve com esse algoritmo daqui. Mas, ao resolvê-la, nós percebemos que tem essas duas peças aqui, ó, trocadas, outros dois meios trocados. E justamente o que eu falei pra vocês, aconteceu mais uma vez, mais um caso impossível. Antes eu mostrei os meios na diagonal, agora eu tô mostrando frente a frente. Mais um caso impossível, é só retirar a peça, colocar no lugar correto e pronto, seu cubo vai estar no caso possível. E pessoal, quando vocês têm um caso impossível no cubo mágico de vocês, ele só vai ser identificado na parte da cruz amarela, tá? Na parte da OLL. Então aqui eu vou resolver só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, tá? Deixa eu ver como é que resolvo essa parte. Pronto, resolvi todo o F2L, que é essas duas primeiras camadas do cubo, caso você use o método básico, né? Você resolve todas essas duas camadas aqui, a cruz e as duas primeiras camadas, e você não vai notar o caso impossível enquanto você estiver nessa parte daqui. Você só vai notar quando chegar nessa parte daqui, tá? Na parte do amarelo, da parte da OLL. Por quê? Quando você resolve o algoritmo da OLL, você já vai perceber que tem uma coisa estranha aqui. Essa PLL simplesmente não existe. Essa permutação aqui simplesmente não existe. Ela tá parecendo uma PLLR, então vamos dizer que eu resolvo essa PLLR sem notar que realmente estava estranho. E aí quando termino de resolver, já vejo que tem alguma coisa errada aqui, tá? Então a gente só vai notar os casos impossíveis depois da segunda camada do cubo mágico, nunca antes. Quer dizer, você pode até notar antes, mas vai ser difícil. Então, pessoal, a melhor coisa que vocês podem fazer para poder não obter um caso impossível aí na sua resolução de cubo mágico é justamente quando você desmontar o seu cubo mágico, seja para limpar ou seja porque ele caiu, algo do tipo. Na hora de remontá-lo, você já remonta ele resolvido, tá? E eu vou dar um exemplo pra vocês. Aqui eu tenho um cubo mágico desmontado e nesse cubo aqui eu ainda tenho a sorte de ter os meios aqui pra me ajudarem. Mas se eu for, por exemplo, montar ele de qualquer forma, as chances de eu conseguir um caso impossível são muito altas. Mas se eu for remontar ele já colocando as peças nos seus lugares corretos, ou seja, já remontar ele no jeito certo de montar mesmo, sabe? Tipo, no jeito das peças certinhos, a chance de acontecer um caso impossível é nula. Por isso, quando algo assim acontecer, você pega seu cubo mágico e remonta ele, tá? Já resolvido. E aí você driblou os casos impossíveis. Meu nome é Suzane Coelho e meu objetivo é te apresentar cada vez mais a esse mundo incrível dos cubos mágicos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu vejo você no próximo vídeo e tchau, tchau!